Olá pessoal, sou Yasmin e hoje a gente vai para mais uma aula de língua portuguesa. Então a nossa aula de hoje é sobre períodos compostos, tá? A gente vai falar um pouco então sobre orações coordenadas e orações subordinadas, tá? O que é cada uma delas, como elas se comportam, né? E o seu uso dentro da língua portuguesa também. Então, antes da gente começar a falar sobre o período composto, né, é importante a gente retomar alguns conceitos aí que a gente já tinha falado anteriormente, tá? A gente já tinha definido algumas aulas atrás o que era o período, né? O período a gente pode basicamente definir, né, como tudo aquilo que cabe entre a primeira letra maiúscula até o ponto final, certo? Além dos períodos, a gente tinha comentado também sobre o termo oração, né? O que é uma oração? Uma oração é um conjunto de palavras, né, que vai ter como núcleo, né, como parte principal aí dentro desse conjunto de palavras, um verbo. Então, quando a gente está falando de período composto, a gente está falando de um período que é formado por mais de uma oração, tá? Então, ele vai poder ser classificado aí em um período composto por coordenação ou um período composto por subordinação, como a gente vai ver mais para frente, tá? Como a gente tinha falado também, né, uma oração ela tem alguns termos constituintes dentro dela, né? No nível ali da análise sintática, a gente tem os termos essenciais, que são o sujeito e o predicado, os termos integrantes, que são os complementos, né, complemento verbal, complemento nominal e o agente da passiva, e os termos acessórios, tá, que são os adjuntos adnominais, adjuntos adverbiais e apostos. Então, quando a gente estiver falando de um período composto, a gente vai estar falando de um período que vai englobar aí, além de todos esses termos, né, mais do que uma oração, né? Uma oração vai ser composta por um verbo, tá? Então, a gente vai ter dentro do período, o tanto de verbo que tiver presente é o tanto de orações que a gente vai ter presentes, tá? Bom, os períodos eles podem ser compostos, então, por subordinação ou por coordenação, tá? Então, a gente tem aí dois tipos de orações, né? São as orações coordenadas, né? Ou seja, elas são orações que são sintaticamente independentes uma da outra, tá? Mas podem aparecer ali no meio ambiente, uma próxima da outra, mas que tem o seu sentido completo. Tá? Ou a gente tem, então, as orações subordinadas, né? Como o próprio nome já diz, são orações que são subordinadas a outras, né? Que elas acabam, então, sendo sintaticamente dependentes, né? Desempenhando aí uma função sintática em relação à oração principal dentro da cadeia, né? E tem como função complementar o seu significado, né? Sendo, então, dependente delas. Bom, vamos começar então falando sobre o período composto por coordenação, ou seja, né, as orações coordenadas. Como a gente mencionou anteriormente, né, as orações coordenadas, elas são orações sintaticamente independentes uma das outras, tá? E elas, justamente por esse motivo, elas apresentam, então, relações sintáticas, né, e lógicas mais simples do que as orações subordinadas vão apresentar. E justamente por esse motivo, né, essas orações, elas são utilizadas na língua, né, no texto, principalmente também na fala, elas são utilizadas, então, em textos que têm como função, né, a comunicação direta com o interlocutor. Então, muitas vezes elas podem aparecer em textos informativos, né, em cartazes, até mesmo no jornal falado ou no jornal escrito, claro, né, quando não é possível, né, usar um período simples para atingir esse leitor de maneira mais prática, mais rápida, a gente opta por usar uma oração coordenada, tá? Bom, e as orações coordenadas, elas ainda podem ser definidas, né, de duas maneiras, né, como sindéticas ou assindéticas, tá? Então, o que seriam, né? As orações coordenadas sindéticas, elas são aquelas que vão ser introduzidas, então, por uma conjunção coordenativa, tá? Enquanto as assindéticas, né, como o próprio nome já nos indica, elas são orações que não precisam ser introduzidas por conjunção. Então, quando a gente está falando de oração coordenada sindética, né, a gente está falando então de uma oração que ela tem relação com outra oração do período e vai se classificar de acordo com o valor semântico da conjunção que vai introduzir essa oração. Tá? Então, retomando, né, mais uma vez, a nossa aula de conjunções. Quando a gente falou sobre conjunções, a gente falou justamente sobre conjunções coordenativas e conjunções subordinativas, né? Então, agora a gente vai aplicar essas conjunções na prática, tá? Mostrando um pouco o sentido que elas vão possuir dentro de uma oração, tá bom?
E a gente vai perceber também, né, que os valores semânticos das orações, elas estão justamente classificadas de acordo, né, com a conjunção que vai introduzir essa oração. Ou seja, elas vão possuir o mesmo valor semântico que essa conjunção possui. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha como vai funcionar isso, né? Começando, então, pelas orações coordenadas sindéticas aditivas, né? Como o próprio nome também nos indica, elas passam justamente esse sentido de adição. Ou seja, né, elas vão estabelecer aí uma noção de acréscimo em relação justamente à oração anterior, né? Então, como o exemplo, ele comprou a passagem e partiu no primeiro trem. Como a gente já tinha falado anteriormente, né, as orações, elas são marcadas justamente pelos verbos. Então, aqui a gente tem dois verbos, né? Comprou a passagem, partiu no primeiro trem, tá? Essas duas orações, elas são orações independentes. Se a gente falasse elas separadamente, né? Ele comprou a passagem, ele partiu no primeiro trem. A gente não teria dificuldade nenhuma de compreender o sentido que essas orações estão querendo nos passar. Portanto, a gente pode classificar elas como orações coordenadas, tá? Quando a gente está falando de orações aditivas, né, a gente está falando justamente das orações que vão ser introduzidas, então, pelas conjunções coordenativas aditivas, né, que a gente tem alguns exemplos, e, nem, que, ou ainda, né, as locuções correlativas, não só, mas também, etc. E aqui a gente tem justamente, né, a presença desse conectivo, né, dessa coordenação aditiva aí, certo? Bom, da mesma forma, então, ocorre com as orações coordenadas adversativas, né? Elas vão, né, igualmente, estabelecer aí em relação à oração anterior uma ideia, então, de oposição, né? Uma ideia de contraste, ou às vezes de compensação, depende, né, da maneira como ela estiver aplicada dentro do contexto. Então, vamos dar uma olhada no exemplo, né? Eu queria ir à festa, mas estava ocupada. Então, mais uma vez, a gente vê aí que a gente tem a presença de dois verbos, né? Da locução verbal queria ir e do verbo estava, né? E são orações independentes, portanto, a gente pode classificá-las como coordenadas, tá? As orações adversativas, elas vão ser introduzidas, então, justamente pelas conjunções coordenativas adversativas, né? Então, a gente tem alguns exemplos aí para a gente retomar, o que a gente já tinha visto anteriormente na nossa aula de conjunções, né? Que seriam as conjunções mais, porém, todavia, entretanto, contudo, no entanto, senão, etc., né? As conjunções alternativas, né, da mesma forma, então elas vão expressar uma ideia de alternância, né, sempre aí ligando orações que vão ter ideias, né, excludentes, né, ideias que se excluem, né, ou seja, vamos dar uma olhada no exemplo. Todas as tardes ia ao cinema ou passeava em um parque da região. Então, a gente tem aí duas orações que são independentes, né? E elas passam justamente essa ideia de exclusão, né? Então, quer dizer que esse sujeito, ele ou iria ao cinema, né? Ou iria a um parque da região, tá? Então, a gente tem essa marca, né? Justamente aí expressa pela conjunção coordenativa alternativa, tá? Que pode aparecer na forma de ou, como a gente acabou de ver, ou às vezes, né, nas outras formas possíveis que a gente já tinha estudado anteriormente, né? Ou alguma coisa ou outra, ora alguma coisa ou outra, ora outra, né? Já alguma coisa, já alguma outra, etc. E da mesma forma, né, ocorre com as orações coordenadas conclusivas, né, que elas vão passar então justamente uma ideia de conclusão, né, em relação ao que for declarado na oração anterior. Então, como a gente pode ver pelo exemplo, né, o time venceu a partida, portanto, está classificado para o campeonato. Né? A gente tem justamente essa ideia de conclusão em relação a algo que já foi dito anteriormente, né? Porque o time venceu a partida, ele vai estar classificado para o campeonato. Né? Então, a gente tem, mais uma vez, esse sentido, né, proposto aí pela presença da conjunção coordenativa conclusiva, né, que pode ser, portanto, ou poderia ser alguma outra dentro do grupo de conjunções coordenativas conclusivas, né? A gente tem alguns exemplos, logo, pois, portanto, por isso, de modo que, etc. Bom, e por fim, a gente tem, né, da mesma forma que as anteriores, as orações coordenadas explicativas, tá?
Estas orações, né, elas vão justamente expressar, então, uma ideia de explicação relativa a alguma declaração que foi feita na oração anterior, tá? Então, como no exemplo, né? A criança deveria estar doente, porque chorava muito. Então, a gente tem a primeira oração, né? A criança deveria estar doente, marcada pelo verbo deveria, né? E a segunda oração, porque chorava muito, é marcada justamente pelo verbo chorava, né? E aí a gente consegue perceber nessa frase que existe uma explicação para algo que foi dito na primeira frase, né? Como a criança chorava muito, né? Ela deveria estar doente, né? Da mesma forma, né, essas orações, elas podem justamente ser introduzidas, né, pelas conjunções coordenativas explicativas, porque, que, pois, etc. Mas a gente precisa tomar um pouco de cuidado quando a gente está falando das orações coordenadas sindéticas explicativas, tá? Que é justamente para a gente não confundir as orações coordenadas sindéticas explicativas com as orações adverbiais causais, que a gente vai ver também um pouco mais para frente, tá? Por que essa confusão ocorre, né? A gente tem uma confusão aí presente entre as orações coordenadas sindéticas explicativas e as orações adverbiais causais, porque ambas podem ser introduzidas pelas conjunções que e porque. Então, justamente por essa razão, né, às vezes a gente pode gerar uma confusão aí quando a gente não sabe muito bem o contexto, né, em que essas orações estão inseridas, né, ou o que o locutor quis dizer com essas orações, tá? Mas se a gente conseguir fazer algumas observações, a gente consegue aí distinguir bem o que cada uma dessas orações está querendo nos passar. Então, por exemplo, né, a oração coordenada explicativa, ela sempre vai explicar alguma coisa que já foi afirmado. Ou seja, sempre retomando aí o que foi dito, né, na oração anterior, de uma forma que explique o que ela quis dizer, tá? Então, por exemplo, choveu porque a rua está molhada. A primeira oração, ela traz uma afirmação pra gente, choveu, tá? E aí, acompanhada justamente pela presença da vírgula, ela vai nos introduzir uma explicação, né, que está expressa aí justamente pela presença da conjunção explicativa, né? O motivo pelo qual choveu é porque a rua está molhada. Ou no outro exemplo, né? Maria sumiu na festa, porque ninguém mais a viu. Da mesma forma, a primeira oração ela vai nos trazer uma afirmação, né? Maria sumiu na festa, e a segunda oração ela vai nos explicar o motivo porque a gente conseguiu concluir que a Maria sumiu na festa, né? Então, o motivo seria porque ninguém mais a viu, certo? O que é diferente, né, da oração subordinada adverbial causal, né, que no caso ela vai funcionar então como um advérbio, né, em relação à oração principal e ela vai expressar justamente a causa dessa ação verbal. Então, um exemplo, né, para a gente poder fazer essa comparação. Choveu porque houve muita evaporação. Nesse caso, né, a primeira oração ela também nos traz uma afirmação. Ela está nos falando que choveu. A diferença é que a segunda oração ela não está nos explicando, né, como a gente tirou aquela conclusão, né, por exemplo, como foi no caso anterior, mas ela está nos trazendo, né, o motivo, né, ou a causa, né, como a gente pode falar também, por que aconteceu essa chuva, né? O motivo pelo qual choveu foi porque em algum momento teve muita evaporação, certo? Então, justamente esse detalhe, essa nuance semântica, né, mais do que a conjunção, é importante a gente observar, tá bom? Uma outra particularidade, né, também das orações coordenadas são as orações intercaladas ou orações interferentes, tá? Como a gente pode chamar, né? Que são orações que aparecem inseridas em outras orações. Ou seja, elas são acréscimos, né, que são feitos a algum texto aí com a finalidade, né, com o sentido de fazer algum esclarecimento, né, dentro daquele contexto, né? Então, elas podem, por exemplo, indicar um autor, né, fazer um esclarecimento, uma ressalva, dar uma advertência, fazer um desabafo, né? Às vezes aparece também como a forma de uma opinião ou de um pedido de desculpas. E dentro do texto, como a gente vai indicar essas orações intercaladas, né? Elas aparecem geralmente acompanhadas de alguns sinais gráficos, né? Ou elas vão aparecer entre vírgulas, ou entre travessões, ou entre parênteses, tá? Então, como no exemplo, né?
Tive, por que não direi tudo? Tive remorsos, né, que é uma frase do Machado de Assis. Então, a gente percebe, né, que justamente se a gente tirar essa oração intercalada, a gente vai ter aí um sentido completo dentro, né, do período proposto. Mas essa oração, ela serve, né, justamente para fazer um esclarecimento em relação a alguma coisa. Ou, nesse caso, para expressar uma ressalva, né, uma opinião aí feita pelo narrador, personagem dentro desse romance do Machado. Bom, com isso, a gente passa então para as orações subordinadas. Tá? Quando a gente está falando então sobre um período composto por subordinação, a gente está falando justamente, né, de orações que são sintaticamente dependentes umas das outras, tá? Essas orações subordinadas, elas vão aparecer, então, definindo, né, uma oração principal, ou exercendo então uma função sintática em relação a essa oração principal dentro daquele período, completando o significado dessa oração e dependendo dela para que o seu significado seja completo também. Então, essas orações elas vão exercer uma função sintática, né, podendo então ser definidas aí como orações substantivas, adjetivas ou adverbiais, tá bom? Bom, então a gente vai começar falando um pouco sobre as orações substantivas, tá? Então, como o próprio nome já nos indica, a oração subordinada substantiva, ela vai ter um valor do substantivo, né? Então, ela pode desempenhar em relação à oração principal tanto a função de sujeito, objeto direto, objeto indireto, como predicativo ou ainda como complemento nominal ou aposto. Tá? E outra característica dessas orações substantivas é que elas sempre vão ser introduzidas, então, pelas conjunções subordinativas integrantes que ou se. Tá? Então, quando a conjunção integrante que vai aparecer e quando o se vai aparecer? Bom, a conjunção que, ela sempre vai aparecer passando para a gente uma ideia de certeza, né? Enquanto o se, por sua vez, ele vai passar uma ideia de incerteza. Então, como a gente consegue observar nos exemplos, né? Já sei que você não vai. Então, nesse caso, a gente consegue perceber uma certeza, né? Uma coisa que já é certa de que vai acontecer em relação aí a esse interlocutor que está sendo expresso, né, pela conjunção que. Por outro lado, quando a gente usa esse mesmo verbo, né, com a conjunção se, a gente muda o sentido, né? Não sei se ele vai. Então, a gente tem justamente aí a ideia de uma coisa incerta, né? Que não se sabe ao certo se vai ou não acontecer. As orações subordinadas substantivas podem também, em alguns casos, né, ser introduzidas ou por um pronome indefinido, ou por um pronome, ou por um advérbio interrogativo ou exclamativo, né, como a gente tem aí uns exemplos na tabelinha. Então, como reconhecer quando uma oração subordinada se trata de uma oração subordinada substantiva? A gente tem um truque aí para conseguir fazer essa correlação. Quando a oração subordinada for substantiva, ela quase sempre vai poder ser substituída por um substantivo, tá? Ou por um pronome substantivo, né? Isto, isso ou aquilo. Então, como a gente pode ver no exemplo, peça-lhe que me traga sal. A gente pode substituir por peça-lhe isso. Tá? Então, quando a gente puder fazer essa troca, né, fazer essa substituição, a gente vai saber que a gente está falando, então, de uma oração subordinada substantiva. Bom, as orações substantivas também podem ser definidas como orações desenvolvidas ou como orações reduzidas, tá? De acordo com a maneira como elas aparecerem dentro de uma frase. Então, uma oração desenvolvida, ela vai ser caracterizada por apresentar sempre o verbo no modo indicativo, subjuntivo ou imperativo. Tá? E ela sempre vai ser introduzida por um conectivo. Enquanto a oração reduzida, por sua vez, né, embora ela passe a mesma ideia, né, que é a oração desenvolvida, ela vai ser caracterizada por apresentar um verbo na forma nominal, tá? Ou seja, ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. E ela justamente não vai precisar da presença de um conectivo, tá? Então, como a gente vai ver no exemplo, a gente tem duas frases, né? É impossível ser feliz sozinho e é impossível que eu seja feliz sozinho. Então, essas duas frases, né, elas têm aí a mesma ideia, né? Elas expressam, então, o mesmo significado, né? Tem o mesmo valor semântico. A diferença é que a segunda oração, né, a segunda frase que a gente tem aí, é impossível que eu seja feliz sozinho, ela vai apresentar, então, o verbo no modo subjuntivo, né? E ela vai ser justamente introduzida por uma conjunção.
né? Então, nesse caso, ela se trata de uma oração desenvolvida. Enquanto a outra frase, é impossível ser feliz sozinho, né? Ela vai se tratar, então, de uma oração reduzida, tá bom? E como a gente vai, então, classificar essas orações substantivas, né? Bom, a oração substantiva, ela pode desempenhar dentro do período as mesmas funções, tá? Que um substantivo, por sua vez, vai poder exercer dentro de uma oração, né? É a mesma função, mas em um nível superior. Então, ela vai poder exercer tanto a função de um sujeito, de um objeto direto, de um objeto indireto, de um predicativo, de um complemento nominal ou de um aposto, certo? E dessa forma, né, e por correlação, ela vai ser classificada como subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, completiva ou apositiva, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Começando, então, pela oração subordinada substantiva subjetiva, tá? Que, por correlação, né, ela vai, então, desempenhar aí a função de sujeito da oração, de que depende ou em que ela se insere, tá bom? Bom, então a gente tem aí, né, alguns verbos ou expressões que geralmente têm como sujeito uma oração subordinativa substantiva, tá? Entre outros, né, a gente pode destacar aí os verbos acontecer, constar, cumprir, importar, urgir, ocorrer, parecer ou suceder, tá? Quando empregados, então, na terceira pessoa do singular. Os verbos sabe-se, conta-se, é sabido ou ficou provado, quando são empregados, né, como a gente pode ver, na voz passiva. E também as expressões é bom, é claro ou parece certo, né, etc., entre outros, que são expressões, então, que vão ter aí na sua constituição um verbo de ligação, tá? Acompanhado de um predicativo. Então, como a gente pode ver no exemplo, né, consta que as contas já foram pagas. A gente tem aí a oração principal consta, né, que vem justamente ligada à outra oração pela presença da conjunção que, constituindo aí então uma oração subordinada substantiva, né, subjetiva, como a gente está vendo, que é quando ela vai apresentar então a função de sujeito. Bom, seguindo essa lógica, então a gente passa para a nossa próxima classificação, né, que é quando a gente vai classificar então uma oração subordinada substantiva como objetiva direta. Isso vai ocorrer justamente quando essa oração desempenhar então a função de um objeto direto, certo? Então vamos dar uma olhadinha no exemplo, né? A gente tem a frase: achamos que ele deve partir imediatamente, né? Então a gente tem a oração principal, que é constituída pelo verbo achamos, e a oração subordinada, né, introduzida aí pela conjunção que, tá? Então, aqui a gente tem justamente um verbo transitivo direto, né, na oração principal. Então, relembrando que o verbo transitivo direto, ele sempre vai pedir um complemento, e o complemento dele sempre vai ser chamado de objeto direto, tá? Então, justamente seguindo essa lógica da função, a gente tem como oração principal um verbo transitivo direto. Então, como objeto direto, a gente vai ter a oração subordinada, né, desempenhando novamente a função de objeto direto. Então, a gente vai poder classificar ela como uma oração subordinada substantiva objetiva direta, certo? A mesma coisa vai ocorrer, então, quando a gente tiver um objeto indireto, certo? A gente vai poder classificar essa oração subordinada substantiva como uma oração objetiva indireta, porque justamente ela está desempenhando a função de um objeto indireto dentro da frase, tá? Então, como a gente tem no exemplo, convenceu-o de que o trabalho era fácil, tá? Então, aqui, vamos lembrar daquelas perguntas que a gente faz para o verbo, né? Quem convence, convence alguém de algo. Então, esse verbo, ele se trata justamente de um verbo transitivo direto e indireto. E ele pede um objeto direto e um objeto indireto, tá? Então, a gente vai ter como oração principal justamente, né, a presença do verbo juntamente com o seu objeto direto, né? Que seria convenceu. Quem convence, convence alguém, certo? Então, a gente tem esses dois termos já agrupados na nossa oração principal. Então, portanto, né, a nossa oração subordinada, ela vai desempenhar a função de objeto indireto em relação a essa oração principal, tá? Que seria, então, no caso, quem convence, convence alguém de algo, tá? Então, a gente tem aí a presença
da conjunção de que, né? Introduzindo, então, essa oração pra gente. Então, a gente pode classificar ela como uma oração subordinada substantiva, objetiva e indireta, certo? Bom, seguindo essa mesma lógica, então, a gente parte para a nossa próxima classificação, que vai ser quando a gente poder classificar uma oração subordinada substantiva como predicativa, né? Que vai ser quando, justamente, essa oração exercer, então, a função de predicativo de um termo que vai ser sujeito da nossa oração principal, tá? Então, vamos dar uma olhadinha no exemplo. O problema é que o prazo para enviar o trabalho já acabou. Então, nesse caso, a nossa oração principal, ela é formada pelos termos o problema é, né, que teria aí a função de sujeito, acompanhado então por um verbo de ligação, tá? Constituindo a nossa oração principal, certo? E a nossa oração subordinada, mais uma vez marcada aqui pela conjunção, seria que o prazo para enviar o trabalho já acabou, tá? Então, a gente tá falando justamente, né, de um predicativo desse sujeito, tá? Porque ele tá justamente caracterizando aí esse sujeito, tá? Então, a gente consegue classificar essa oração como uma oração subordinativa substantiva, uma oração subordinada substantiva predicativa. A mesma coisa ocorre, então, quando a gente está tratando de um complemento nominal, tá? Então, a gente pode classificar a oração subordinada substantiva como completiva nominal, porque essa oração subordinada, ela vai exercer justamente a função de um complemento nominal de um substantivo ou adjetivo da oração principal, tá bom? Então, por exemplo, né? Estava convicto de que ele era inocente. A gente tem aí novamente dois períodos, né, formado então por um verbo de ligação, um predicativo e um complemento nominal, tá? O nosso segundo período vai ser formado pelo complemento nominal, tá? Justamente introduzido pela locução conjuntiva, tá? E a gente vai poder chamar então essa oração de oração subordinada substantiva completiva nominal, certo? Bom, e por fim, então, finalizando aí as nossas orações subordinadas substantivas, né, a gente vai ter a presença dos apostos, né? Então, mais uma vez, a gente vai poder classificar essa oração subordinada substantiva como apostiva, tá? Justamente quando ela exercer a função de um aposto. Então, como a gente tem um exemplo, né? Dei-lhe um conselho, que não se importasse mais com o caso, tá? Então, nesse caso, a gente tem justamente a presença de um aposto, né? Que a gente consegue identificar pela presença dos dois pontos, né? Então, o aposto, como a gente tinha falado anteriormente, né? Quando a gente teve essa aula sobre aposto, né? Sobre análise sintática, que o aposto ele sempre serve para especificar alguma coisa, né? E ele vem acompanhado geralmente ou de dois pontos, né? Ou entre vírgulas, mas ele vai vir geralmente acompanhado de algum sinal gráfico que a gente consiga identificar ele dentro do texto, tá? Então, como essa segunda oração ela está desempenhando justamente essa função de aposto, a gente consegue classificar ela como oração subordinada substantiva apositiva, tá bom? Bom, dessa forma a gente passa então para as orações adjetivas, né? Aí então, dentro dos períodos compostos por subordinação, a gente vai conseguir classificar uma oração subordinada como adjetiva justamente quando ela desempenhar um valor de adjetivo, ou seja, né, ela conseguir determinar um substantivo que aparecer dentro da oração principal aí em relação a essa oração subordinada, tá? Bom, as orações subordinadas adjetivas, elas vão ser introduzidas, então, pelos pronomes relativos, tá? Ou seja, né, pode ser tanto pelo pronome relativo que, quem, onde, o qual, né, e suas variações, a qual, as quais, os quais, e o pronome relativo cujo, né, também igualmente com suas variações, né, cujo, cuja, cujos e cujas, variando aí de acordo com o gênero e o número que tiver proposto dentro dessa sentença. E como a gente vai reconhecer, então, né, quando a gente estiver falando de uma oração subordinada adjetiva, né? Para a gente reconhecer, então, o pronome relativo e, portanto, né, uma oração subordinada adjetiva, a gente pode usar um pequeno truque, tá? Que seria justamente trocar o pronome relativo que introduzia a oração por o qual ou as quais, tá? Então, a gente fala principalmente aí do pronome que, né, que pode ser, às vezes,
gerar algumas dúvidas, né, por justamente aparecer na forma de conjunção, também em outras situações diferentes, claro. E aí a gente pode utilizar, né, esse truquezinho, tá? Isso só não vai funcionar com o pronome relativo cujo, né? Justamente porque o pronome relativo cujo ele vai demonstrar então uma ideia de posse, né? Mas o cujo ele sempre vai ser pronome relativo, então não tem não gera muitas dúvidas, né? Então vamos dar uma olhadinha no exemplo. O carro que você já dirigiu mudou muito. Então, nesse caso, a gente poderia trocar por o carro o qual você já dirigiu mudou muito. Nesse caso aí, se tratando então de um pronome relativo, certo? Bom, em relação às orações subordinadas adjetivas, tá? A gente vai poder classificar elas também em relação aí aos seus valores semânticos, tá? Podendo ser, então, orações subordinadas adjetivas restritivas, tá? Ou explicativas. A oração subordinada adjetiva restritiva, ela vai ser assim classificada, né, quando ela delimitar, restringir ou particularizar o sentido de um substantivo, tá? Que anteceder aí essa oração. Na escrita, né, ela vai se ligar ao antecedente diretamente, tá? Sem a presença de vírgulas. Então, como a gente pode ver no exemplo, ele distribuiu às crianças doces que estavam sobre a mesa. Já as orações subordinadas adjetivas explicativas, né, por sua vez, elas vão ser aquelas que vão acrescentar uma informação, né, a algo aí que já for de conhecimento do interlocutor, tá, podendo generalizar ou universalizar o sentido do antecedente, tá bom? Na escrita, né, ao contrário das anteriores, elas vão aparecer entre vírgulas, né? Então, como a gente pode ver no exemplo, a aluna, de quem ouvimos falar muito bem, chegou para a aula. Bom, então, para a gente compreender um pouco melhor esse valor semântico, né, aplicado aí às orações adjetivas, a gente vai dar uma olhada em dois exemplos, tá? Que são muito parecidos, mas eles têm sentidos diferentes, né? Eles têm alguma particularidade que vai alterar o seu sentido. Então, o primeiro exemplo, a gente tem a seguinte frase: os alunos que têm dificuldade em compreensão de texto terão aulas ao sábado. E o segundo exemplo, ele diz o seguinte: os alunos que têm dificuldade em compreensão de texto terão aulas ao sábado. No primeiro exemplo, o que essa frase está nos dizendo, né? Ela está nos dizendo que os alunos que têm dificuldade em compreensão de texto vão ter aulas aos sábados. Ou seja, né, ele restringe os alunos que vão ter aula de sábado aos que têm dificuldade em compreensão de texto. Se trata, portanto, né, de uma oração subordinada adjetiva restritiva, tá? Já no segundo exemplo, ele está nos explicando o motivo pelo qual os alunos vão ter aula de sábado, né? Ele dá a entender justamente que todos os alunos têm dificuldade em compreensão de texto e, portanto, né, por isso eles vão ter aulas de sábado. Então, nesse caso, se trata de uma oração subordinada adjetiva explicativa, certo? Bom, e as orações adjetivas, elas podem ser desenvolvidas ou reduzidas, tá? Quando elas forem orações reduzidas, elas vão apresentar o verbo ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Então, como exemplo, né? Você já viu os livros comprados pela biblioteca? Ou ainda, na sala viu um garoto mascando chiclete. Bom, e por fim, a gente vai falar um pouquinho, então, sobre a função do pronome relativo, tá? O pronome relativo, né, além de indicar aí a subordinação, né, ele vai também desempenhar uma função sintática na oração que ele pertence, tá? Então, os pronomes relativos, né, eles vão desempenhar a função de sujeito, tá? Como no exemplo, as cartas que estão na gaveta são para você. De objeto direto, né, como a gente tem aí no exemplo, aqui está o livro que você me emprestou. De objeto indireto, as músicas de que gosto tocam no rádio. Ou ainda de predicativo, reduze-me ao pó que fui. E os pronomes relativos ainda podem desempenhar a função de complemento nominal, né, ou projeto com o qual se entusiasmou não foi aprovado, de adjunto adnominal, né, o homem cujo carro comprei mudou-se para o Paraná, de adjunto adverbial, a cidade onde nasci é muito pacata, ou ainda de agente da passiva, o colega por quem fomos enganados sumiu.
Bom, dessa forma a gente passa então para as orações adverbiais. Tá? As orações adverbiais, como o próprio nome também nos denuncia, são assim, né, classificadas quando elas tiverem valor de advérbio ou de locução adverbial, tá? Exercendo, né, então, em função à oração principal, o papel de um adjunto adverbial. Então, as orações adverbiais, elas vão estabelecer relações lógicas, né, e coesivas. Então, ajudando aí na construção do sentido de um texto, tá? Embora elas sejam comuns também na fala, a maioria das orações subordinadas adverbiais vão aparecer no texto escrito. No campo semântico, as orações adverbiais, elas sempre vão ser classificadas, então, de acordo com as circunstâncias que elas estiverem expressando dentro daquele determinado contexto, tá? Então, a gente vai dar uma olhadinha em como isso vai funcionar dentro da prática, né? Começando, então, pelas orações subordinadas adverbiais causais, tá? Que, como o próprio nome já vai nos indicar também, vão ser, assim, classificadas as orações que tiverem indicando, então, causa, né? Ou o efeito expresso ali na oração principal. Então, vamos dar uma olhadinha no exemplo. Não compareceu à reunião porque viajou. Então, nesses casos, quando a gente classificar uma oração subordinada adverbial como causal, ela sempre vai ser introduzida pelas conjunções subordinativas causais, tá? Como a gente tem expresso aí pelo termo porque ou algum outro termo equivalente, tá? As orações subordinadas adverbiais também podem ser consecutivas, tá? Quando elas expressarem, então, uma ideia de consequência, né? Um efeito de alguma coisa que foi mencionada anteriormente na oração principal. E elas sempre vão ser introduzidas pelas conjunções subordinativas consecutivas, tá? Aí a gente tem alguns exemplos também, como a gente vai dar uma olhada no exemplo. Trabalhou tanto que adoeceu. Tá? Então, a gente tem aí a presença da conjunção subordinativa consecutiva que, tá? E a gente poderia também utilizar outros termos equivalentes em outros contextos. A próxima classificação que a gente vai ter, então, são das orações subordinadas adverbiais conformativas, tá? Que vão estabelecer aí uma ideia de concordância, né? De conformidade entre alguma coisa que for mencionada, então, nessa oração, em relação a alguma outra coisa expressa na oração principal. Então, elas sempre vão ser introduzidas, né, igualmente por conjunções subordinativas conformativas, né? Como, conforme, segundo, etc. Então, como a gente tem aí no exemplo, né? Conforme prometeu, entregará o trabalho na segunda-feira. E as orações subordinadas adverbiais podem ser classificadas também como concessivas, tá? Então, seria quando elas expressassem essa ideia de concessão, né? Alguma coisa que seja contrária àquilo que foi expresso, né, na oração principal, mas, ao mesmo tempo, né, insuficiente para anular essa ocorrência da oração principal. Então, como a gente tem no exemplo, né, não percebeu nada, embora estivesse atento. Então, a gente tem aí justamente expresso esse sentido, né, que apesar desse sujeito estar atento, ele não percebeu nada, tá? Então, mais uma vez, a gente tem aí a presença de uma conjunção subordinativa, tá? Nesse caso, a conjunção subordinativa concessiva, embora, tá? Que poderia também ser aí substituída por alguma equivalente de acordo com o contexto em que se insere. A próxima classificação que a gente vai ter, então, em relação às orações adverbiais, vão ser as comparativas, né? Que elas vão expressar, então, essa ideia de comparação em relação a algum elemento que também apareça aí na oração principal. E elas sempre vão ser introduzidas, mais uma vez, por conjunções subordinativas, né? Dessa vez, comparativas. Então, a gente tem alguns exemplos aí, como, que, do que, assim como, tanto quanto, etc. Então, como no exemplo que a gente tem, a Sabrina é estudiosa, tanto quanto a sua irmã, tá? Então, a gente tem aí, mais uma vez, essa relação de dependência entre essas duas orações, né? Que está sendo introduzida, então, pela presença de uma conjunção subordinativa. As orações subordinadas adverbiais, elas podem ainda ser condicionais, tá? Quando elas estiverem passando, então, para a gente uma ideia de hipótese ou uma ideia de condição, para que alguma coisa, né, que está ali expresso na oração principal venha a acontecer. Então, como a gente tem no exemplo, né? Iremos ao parque amanhã se não chover. Tá? Então, a gente tem aí a presença de uma conjunção subordinativa condicional, né? Que no caso é o termo se, tá? Que está expressando justamente, né? Introduzindo pra gente essa oração subordinada adverbial.
E a próxima classificação que a gente tem são as orações subordinadas adverbiais finais, tá? Que elas vão indicar, então, pra gente essa ideia de finalidade, né? De alguma coisa, finalidade relativa, então, a alguma coisa que for expressa nessa oração principal. E, mais uma vez, elas vão ser introduzidas por conjunções subordinativas, né? Dessa vez as finais, como os exemplos que a gente tem, né? Para que, a fim de que e que, como no exemplo que a gente trouxe, né? Fiz de tudo para que ele tirasse boas notas. Então, dá pra gente perceber, né, que a presença das conjunções é muito importante para a gente conseguir identificar que tipo de classificação a gente está lidando aí dentro das orações subordinadas adverbiais, né? Então, vamos passar para o próximo. A próxima classificação que a gente tem, então, são as orações subordinadas adverbiais proporcionais, tá? Que elas vão, então, nos indicar essa ideia de proporção, né? Relativa, então, a alguma coisa que já foi dita na nossa oração principal, ou que será dita na oração principal, né? E, mais uma vez, né, introduzidas, então, pela conjunção subordinativa proporcional, como a gente tem aqui no exemplo, né? À medida que se aproximava a hora da prova, a tensão aumentava. Então, a gente tem a presença da conjunção subordinativa à medida, né? E a gente poderia utilizar alguma outra equivalente também, dependendo do contexto, né? Dependendo do que a gente quer expressar, certo? Bom, e por fim, né? A última classificação que a gente tem em relação às orações subordinadas adverbiais é a classificação em relação à temporalidade, né? Sendo, então, elas aí classificadas como orações subordinadas adverbiais temporais. Tá? E aí elas vão expressar para a gente essa ideia de tempo, né? Elas vão indicar ali algum momento, né? A época em que algum fato ali ocorreu. Então, por exemplo, né? Enquanto eles se divertem, nós trabalhamos. Tá? E mais uma vez, então, né? Como é de praxe, elas serão introduzidas por uma conjunção subordinativa, dessa vez as conjunções subordinativas temporais, tá? Que a gente tem a presença da conjunção enquanto, mas poderia ser alguma outra de valor equivalente, certo? Bom, e assim como a gente já tinha falado anteriormente sobre as orações substantivas e as orações adjetivas, né? As orações subordinadas adverbiais, elas também vão poder se apresentar tanto na forma desenvolvida quanto na forma reduzida, tá? Nessa última, então, apresentando aí o verbo no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, tá? Então, como a gente tem aí nos exemplos. Apesar de se esforçar muito, não obteve a premiação. Em que a gente tem a oração, apesar de se esforçar muito, desempenhando aí essa função de advérbio, né, em relação à oração principal, não obteve a premiação, tá? Então, a gente tem a presença de um verbo no infinitivo, né, que é o verbo se esforçar. Então, a gente pode classificar ela como uma oração subordinada adverbial reduzida no infinitivo, tá? A próxima, então, a gente tem aí uma oração com um verbo no gerúndio, tá? Que se classifica pelo verbo estudando, né? Estudando, aprenderá matemática, né? A gente percebe também essa relação entre as duas orações, tá? E a gente pode, né, pela presença do verbo, classificar essa oração como uma oração subordinada adverbial condicional reduzida de gerúndio. E por fim, distribuindo as tarefas, voltaram ao trabalho. Distribuídas as tarefas, voltaram ao trabalho. Mais uma vez, a gente consegue perceber, né, essa presença de uma oração subordinada em relação à outra, tá? Indicando aí uma sensação de momento, uma sensação de tempo, portanto, uma oração temporal, tá? Então, a gente consegue classificar ela como uma oração subordinada adverbial temporal reduzida de particípio, tá? Justamente pela presença do verbo no particípio. Bom, dessa forma, então, acho que deu pra gente cobrir, né, os principais aspectos em relação às orações, né, os períodos compostos por coordenação e por subordinação. Então, pra gente colocar em prática o que a gente viu até agora, a gente vai fazer alguns exercícios, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aí no que o primeiro exercício nos pede. O primeiro exercício, ele nos diz o seguinte: analise. Ela estranhou porque sabia que eu era advogada. E assinale a alternativa que apresenta a classificação dessa oração. Então, ele nos dá as alternativas seguintes, né? Oração coordenada sintética explicativa, aditiva, conclusiva, adversativa ou oração coordenada assindética.
Então, para a gente começar a fazer esse exercício, né, vamos relembrar aí o que a gente tinha falado a respeito, né, das orações coordenadas, né? Porque o próprio exercício, ele já está nos dando essa facilidade, né, que ele já está nos dizendo que essa é uma oração coordenada, tá? Então, a gente tinha visto que as orações coordenadas, elas podem ser sindéticas ou assindéticas, sendo que as orações coordenadas sindéticas, elas são caracterizadas quando essa oração vem introduzida por uma conjunção, tá? E aí, dependendo dessa conjunção coordenativa que ela tiver trazendo aí na sua estrutura, a gente vai conseguir classificar ela como explicativa, aditiva, conclusiva, adversativa ou outras, né? Então, vamos analisar a frase que a gente tem aí. Ela estranhou porque sabia que eu era advogada. A gente tem a presença de duas orações, né? A primeira, caracterizada aí pelo verbo estranhou, e a segunda, porque sabia, né? Que eu era advogada. Então, a gente tem aí dois verbos, portanto, a gente tem duas orações, e a gente tem a presença também de uma oração introduzida por uma conjunção coordenativa, né? Que no caso é o termo porquê. Bom, pelo próprio termo porquê, a gente já consegue identificar, né, que o que está querendo ser passado nessa frase para a gente, né, o que está querendo ser passado nessa oração, é uma ideia de explicação, né? Então, ele está nos explicando alguma coisa que ocorreu anteriormente, ou seja, o motivo pelo qual ela estranhou foi porque sabia que eu era advogada, certo? Então, nesse caso, a gente tem a presença de uma conjunção coordenativa explicativa. Portanto, a gente consegue classificar essa oração como uma oração coordenada sindética, pela presença da nossa conjunção explicativa, certo? Então, a alternativa que a gente está querendo é a alternativa A. O segundo exercício, ele também é um exercício semelhante, né? Bom, numa prova, é importante a gente lembrar também que essas questões geralmente vão vir acompanhadas de um texto, né? Que vai ser um pouco mais longo, né? E do qual eles vão, então, retirar um trecho que a gente vai analisar para fazer o nosso exercício. Mas, né, por um motivo de espaço e tempo, eu preferi pegar só os enunciados para a gente fazer uma análise um pouco mais objetiva, tá? Então, o segundo exercício, ele nos diz o seguinte: analise. Uma expansão incorporou a cozinha original e resultou em 312 metros quadrados de área. E assinale a alternativa que apresenta a classificação correta dessa oração. Então, mais uma vez, a gente tem aí as alternativas, certo? Mais uma vez, a gente tem já pelas próprias respostas do exercício, né? A gente sabe, então, que essa oração é uma oração coordenada. Então, ele está nos pedindo para classificar ela como sindética alternativa, sindética aditiva, assindética, sindética explicativa ou sindética conclusiva. Bom, então, para a gente começar a fazer essa análise, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar as nossas orações, né? Então, a gente tem aqui, ó, uma expansão incorporou a cozinha original, então a gente tem um verbo, e resultou em 312 metros quadrados de área. A gente tem outro verbo. Portanto, a gente tem duas orações. A gente já sabe, né, pelas respostas, que essa é uma oração coordenada. Então, o que a gente precisa identificar é se ela é uma oração coordenada sindética ou assindética. Como a gente vai fazer isso? Pela presença da nossa conjunção, certo? A gente consegue classificar nossa oração coordenada como sindética quando a gente tem uma conjunção, tá? E nesse caso, é a conjunção e, né? Bom, se a gente voltasse lá na nossa aula sobre conjunção, a gente saberia que a nossa conjunção e, ela pode nos expressar exatamente aí a ideia de uma adição, né? Ela está adicionando uma informação à oração principal que já nos deu uma informação, né? A informação que nos foi doada pela oração principal. Portanto, essa conjunção coordenativa pode ser classificada como uma conjunção coordenativa aditiva, certo? Então, da mesma forma, a gente consegue, né, tanto pelo sentido semântico, que a gente tem aí em todo esse período, né, destacado, ou também, como também, né, pela própria presença da conjunção, que é uma conjunção aditiva. Então, a gente consegue classificar nossa oração coordenada sindética como uma oração coordenada sindética aditiva, tá? Portanto, a alternativa que a gente está procurando é a alternativa B.
Bom, o nosso exercício seguinte, então, ele vai nos pedir justamente o contrário, né? A gente fez até agora 2 exercícios em que a gente teve que analisar a oração coordenada sindética, né? E classificar ela de acordo aí com o seu valor semântico. Agora, o exercício ele vai nos pedir o seguinte: analise a alternativa que apresenta uma oração coordenada assindética. Então, a gente já sabe que as orações coordenadas sindéticas são aquelas que apresentam uma conjunção, né? Uma conjunção coordenativa. Então, a oração coordenada assindética, pela nossa lógica, ela vai ser aquela que não precisa, né? Que não vem acompanhada de uma conjunção coordenativa, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nos exemplos que eles nos dão. A alternativa A, ela nos diz o seguinte: o cantor falou aos jornalistas e despediu-se a seguir. A B, não caiu uma gota, não choveu nada. A C, deve ter chovido à noite, pois o chão está molhado. E a D, gostaria de ter viajado, mas não tinha dinheiro. Então, para a gente começar a fazer essa análise, a gente vai identificar os verbos, né, para a gente saber quantas orações a gente tem dentro desse período, e a gente vai analisar se tem ou não tem a presença aí de uma conjunção coordenativa nessas frases, tá bom? Então, a primeira alternativa, a gente tem aí, o cantor falou aos jornalistas, a gente tem a presença do verbo falou, e despediu-se a seguir. Portanto, a gente tem a presença de 2 orações, porque a gente tem 2 verbos, certo? Então, a gente já consegue dividir aí e classificar como 2 orações. E nesse caso, a gente consegue justamente identificar a presença de uma conjunção coordenativa aditiva, né? Que ela vai expressar, então, essa ideia de adição, né? Vai adicionar uma informação a uma informação que já foi doada para a gente anteriormente, tá? Então, essa alternativa ela já não é boa, porque ela já apresentou para a gente a presença de uma conjunção, então a gente não pode classificar ela como assindética, tá? A segunda frase ela vai nos dizer, né? Não caiu uma gota, não choveu nada. Então, a gente tem aí a presença de uma vírgula, mas a gente não tem uma conjunção, né, unindo essas 2 orações. Então, por enquanto, essa alternativa tá boa, né, mas para a gente tirar a dúvida, vamos fazer a análise de todas as alternativas que aparecem aí. Na alternativa C, a gente tem a construção. Deve ter chovido à noite, pois o chão está molhado. Né? Então, a gente tem aí, mais uma vez, a presença de 2 orações. No entanto, mais uma vez, a gente tem a presença de uma conjunção coordenativa, tá? Que no caso é a conjunção pois, que ela vai nos explicar, né? Que ela vai nos apresentar justamente esse sentido de explicação, né? Relativo, então, à oração que aparece anteriormente a ela. Então, essa alternativa ela também não é boa, né? Que a gente poderia, no caso, classificá-la como uma oração coordenada sindética explicativa. E, por fim, né, a gente tem a construção gostaria de ter viajado, mas não tinha dinheiro, né? Mais uma vez, a gente tem aí a presença de 2 orações, mas, mais uma vez, elas vêm acompanhadas aí de uma conjunção coordenada, uma conjunção coordenativa, né? Que no caso seria o termo mais. Então, essa alternativa pra gente, ela também não é boa, tá? Porque ela poderia, por sua vez, aí ser classificada como uma oração coordenada sindética alternativa, né? Então, de acordo com o que a gente analisou aí, pela análise que a gente fez, o que a gente observou, a alternativa que a gente está procurando é justamente a alternativa B. E assim a gente passa para o próximo exercício, tá? Vamos ver o que o enunciado está nos pedindo. Assinale a alternativa em que só apareçam orações coordenadas assindéticas, ou seja, sem conjunções. Ele nos dá as alternativas, né? Espere aqui, eu vou te mostrar imediatamente. Nós vamos procurá-lo e eu vou segurar essa borboleta na minha mão o tempo todo. Por isso, não importa que tipo de resposta ele dê, sempre será errada. E a D, que pergunta podemos lhe fazer que ele não será capaz de responder? E por fim, a E, como ele podia ver o quanto inquieta eram suas filhas, decidiu enviá-las em um feriado para viver com o velho sábio. Bom, então, como a gente acabou de ver no exercício anterior, né, para a gente classificar uma oração coordenada como assindética, a gente vai precisar encontrar uma oração em que não aparece uma conjunção, certo? Então, vamos começar pela alternativa A. Espere aqui, eu vou te mostrar imediatamente. Então, a gente tem aqui 2 orações dentro desse período, né, que estão sendo
colocadas, né, uma após a outra, sem a presença de uma conjunção. Então, por enquanto, essa alternativa já nos parece boa, né? Vamos dar uma olhada nas seguintes para a gente tirar dúvida. Na próxima frase a gente tem um exemplo, né? Não vamos procurá-lo e eu vou segurar essa borboleta na minha mão o tempo todo. Mais uma vez, a gente tem duas orações, tá? Só que nesse caso, a segunda oração, ela está sendo introduzida pela presença de uma conjunção, né? Que seria aí o termo e. Então, essa alternativa para a gente, ela já não é boa, certo? A alternativa C, ela nos diz, por isso, não importa que tipo de resposta ele dê, sempre será errada. Nesse caso, a nossa conjunção, ela vem expressa logo aqui no começo, né, da frase, por isso, tá? Então, a gente tem aí a presença de uma conjunção, nesse caso, essa alternativa também não é boa. Alternativa D, que pergunta podemos lhe fazer que ele não será de responder, que ele não será capaz de responder. Então, mais uma vez, a gente tem aí duas orações, sendo que a segunda oração está sendo introduzida pela conjunção, né, pelo nosso termo que. Então, essa alternativa também não é legal. E, por fim, né, a alternativa E, ela nos diz, como ele podia ver o quanto inquietas eram suas filhas, decidiu enviá-las em um feriado para viver com o velho sábio. Então, mais uma vez, aqui a gente tem a presença da oração, da conjunção logo no começo do período. Então, essa alternativa também não é boa, né? Esse exercício é interessante para a gente observar, né, que às vezes as conjunções, elas podem vir em locais que a gente não está esperando, né? A gente sempre espera encontrar elas ali logo no meio de uma frase, né, marcando, então, essa diferenciação de uma oração para outra, tá? Mas é importante a gente principalmente conhecer as conjunções e saber as funções que elas desempenham, né? Por isso é muito importante a gente conhecer as conjunções, para a gente saber justamente como classificar essas orações, tá? Dentro de uma análise. Então, nesse exercício, a alternativa que a gente estava procurando era a alternativa E, né? Que como não tem a presença de uma conjunção, como a gente viu, né? Ela vai se classificar então como uma oração coordenada assindética. Bom, com isso, então, a gente passa para o exercício seguinte. Esse exercício ele vai nos dizer, analise as proposições a seguir. Então, ele é um exercício do tipo verdadeiro ou falso, né? A gente vai analisar, então, as informações que ele vai nos doar e, de acordo com o resultado que a gente obtiver aí, a gente vai assinalar o gabarito. Tá? Então, começando, né, pela primeira informação que ele nos dá. As orações coordenadas apresentam relacionamento com o verbo e com o nome, pois são dependentes sintaticamente. Bom, essa informação a gente já sabe que ela é falsa, né? A gente acabou de falar sobre as orações coordenadas, né? Justamente classificando elas como independentes sintaticamente. Elas não têm essa relação de dependência uma com as outras, elas não têm essa relação justamente de subordinação uma com as outras. Elas aparecem uma ao lado das outras, né, mas são independentes, né, entre si, sendo então aí caracterizadas justamente pela presença ou não da conjunção, tá? Então essa informação que ele nos passa é falsa. A segunda informação ele nos diz, num período composto, as orações coordenadas aparecem uma ao lado da outra, com ou sem conjunção coordenativa. Bom, essa informação é verdadeira, né? A gente acabou de falar isso. As orações coordenadas, elas são caracterizadas justamente, né, por aparecerem uma ao lado da outra dentro de uma sentença, tendo aí o seu sentido completo, né? Mas sendo caracterizadas, por sua vez, pela presença ou não da conjunção coordenativa. A informação seguinte, ela nos diz que as orações coordenadas não estabelecem relações como as subordinadas, que são condicionadas ao sujeito, ao objeto ou ao adjunto. Sim, é verdade, né? As orações coordenadas, elas são o oposto, né, das orações subordinadas, e as relações que elas estabelecem entre si são diferentes mesmo, né? A gente sabe que as orações subordinadas, elas podem ser classificadas em relação ao sujeito, né, sendo então substantivas, em relação ao objeto ou em relação ao adjunto. E por fim, a informação que ele nos dá diz o seguinte, as orações coordenadas assindéticas apresentam conjunção, ou seja, uma aparece justaposta à outra. Essa alternativa é falsa pela presença, né, da conjunção. A gente acabou de falar, né, como a gente viu aí também nos exercícios que a gente fez anteriormente, que as orações coordenadas assindéticas, elas se caracterizam
justamente por não apresentar a conjunção, né? Então, nesse caso, as orações coordenadas sindéticas seriam as que apresentam conjunção, tá? Portanto, essa alternativa é falsa, né? A gente conseguiu uma sequência aí falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Então, de acordo com a que a gente conseguiu, né, ele nos diz, assinale a alternativa com a ordem correta, tá? Então, a gente tinha conseguido uma sequência falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Então, a alternativa que a gente quer é justamente a alternativa C, certo? Bom, vamos para o próximo exercício, então, né? O exercício seguinte, ele nos diz, assinale a alternativa correta em relação ao trecho sublinhado no período. Aí ele nos dá a frase, né? Que provavelmente vinha também associada aí de um texto anterior. Apesar de assustadora, a automação promete liberar as pessoas de trabalhos mecânicos e repetitivos para exercer sua criatividade. Então, a oração que a gente está analisando é a oração, né, em destaque aí para exercer sua criatividade. Vamos dar uma olhada no que ele nos diz nas alternativas. A. Oração subordinada substantiva reduzida de particípio. B. Oração subordinada adverbial concessiva. C. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Ou D. Oração subordinada adverbial final. Então, a gente tem aí a frase, né? Para exercer sua criatividade. A gente já sabe que essa oração é em destaque, né? Então, para a gente começar a analisar, a gente pode começar justamente pela presença do nosso conectivo aí, né, da nossa conjunção. Bom, então a conjunção para, ela pode ser classificada justamente, né, como uma conjunção subordinativa final, né, porque ela está nos dando aí uma ideia de finalidade em relação a alguma coisa que já foi anteriormente afirmada aí na oração principal que antecede essa oração subordinada, certo? Então, a gente tem aí, né? Apesar de assustador, a automação promete liberar as pessoas de trabalhos mecânicos e repetitivos para, né, com a finalidade de deixar essas pessoas exercerem sua criatividade, tá? Então, portanto, né, pela presença dessa conjunção, a gente consegue justamente classificar essa frase, né, tanto pela presença da conjunção, quanto, claro, pelo valor semântico também, como uma oração subordinada adverbial final. Tá? Então, a gente tem aí na alternativa D, que é o gabarito para essa questão. A próxima questão, ela vai nos dizer o seguinte, no trecho, as pessoas acreditam que as outras são adivinhas, e aí ele nos dá as alternativas, né? Uma oração absoluta, duas orações, a principal e a subordinada substantiva, duas orações, a principal e a subordinada adjetiva, duas orações, a principal e a subordinada adverbial, e duas orações coordenadas, a sindética e sindética. Então, vamos começar classificando essas orações, né? A gente tem aí nesse período, as pessoas acreditam que as outras pessoas, né, são adivinhas. Então, a gente tem a presença de duas orações, né, que são aí introduzidas pela conjunção que, né? A gente sabe que essa oração é uma oração subordinada. Por quê? Porque ela sozinha não tem o seu sentido completo. Para a gente deixar isso bem claro, a gente pode desmembrar essas orações, né? Então, a gente poderia falar, as pessoas acreditam, as outras são adivinhas. Né? Essa frase, ela não tem o seu sentido completo, né? Ela precisa, né, estar aí subordinada, né? Tá desempenhando essa função em relação a uma outra oração para que a gente consiga compreender o seu sentido geral. Tá? Então, a gente pode classificar ela como uma oração subordinada, que já exclui para a gente a última alternativa, que é a alternativa E, né, que fala que são orações coordenadas, tá? Então, a gente já sabe que essa é uma oração subordinada, então a gente precisa classificar ela como substantiva, adjetiva ou adverbial. Então, quando a gente pega essa oração, né, dentro do contexto geral, a gente está dizendo, né, que algumas pessoas acreditam que outras pessoas são adivinhas. Né? Então, o sentido dessa frase, ela nos dá justamente uma informação a respeito do sujeito, né, que são as pessoas, certo? Ela está nos falando, está nos caracterizando alguma coisa em relação ao sujeito, certo? Então, a gente consegue entender aí que ela está desempenhando esse papel em relação ao sujeito. Portanto, a gente pode excluir justamente, né,
subordinada adjetiva e a subordinada adverbial, tá? E também a gente pode excluir a alternativa A, uma oração absoluta, porque a gente já sabe que a gente tem mais de uma oração. Então, a alternativa que nos restou foi a alternativa B, que ela nos diz que a gente tem uma oração principal e a gente tem uma oração subordinada substantiva, tá? Ela está correta. Bom, com isso a gente chega então no último exercício de hoje, né, em relação aí aos períodos compostos, né? O enunciado ele nos diz o seguinte: o blackout assustou a população, ainda que fosse por pouco tempo. O termo destacado classifica-se como, e aí ele nos dá, né, as alternativas: oração subordinada adverbial consecutiva, concessiva, oração subordinada substantiva, predicativa ou subjetiva, e oração subordinada adjetiva reduzida. Então, a gente vai analisar aí, a gente já sabe que existem dois períodos, né? Ou dois períodos não, a gente já sabe que existem duas orações, e a gente tem aí a presença da conjunção, né? Ainda que fosse por pouco tempo. Então, qual é a ideia expressa por essa conjunção dentro dessa oração? Conhecendo a conjunção ainda que, a gente sabe que ela se trata de uma conjunção subordinativa concessiva, né? E pelo próprio valor semântico aí dessa conjunção dentro dessa frase, a gente vê que ela está indicando justamente essa ideia de concessão, né? Ela está falando que, ela está afirmando um fato que não é o mesmo fato, né? Um fato que contradiz aí o fato que está sendo expresso na oração principal, né? Então, ele diz aí que o blackout assustou a população, essa é uma afirmação. E o que a gente consegue ver, né, na próxima oração é que ele vai abrir aí uma ideia de concessão, né? Ainda que fosse por pouco tempo. Então, a gente consegue classificar essa oração como uma oração subordinada adverbial concessiva, tá? Que é o que a gente tem aí na alternativa B, tá? Bom, pessoal, então essa foi nossa aula de hoje, né? A gente falou um pouco então sobre os períodos compostos, né? Períodos compostos por coordenação e por subordinação, tá? Fizemos alguns exercícios, deu pra gente tirar algumas dúvidas. Eu espero que tenha ajudado, tá? E bons estudos para vocês. Até a próxima aula.